Você já sentiu vontade de rir no meio do desespero? Não tô falando de uma piada. Tô falando daquela vontade estranha, quase involuntária, de rir quando tudo desaba. Quando a dor é tão grande que o riso parece a única saída. Se você já sentiu isso, respira. Você não é louco. Você é humano. Hoje a gente vai falar do personagem que melhor representa esse fenômeno. O Coringa. Mas não o Coringa dos filmes. Não o vilão dos quadrinhos. O Coringa que existe dentro de cada um de nós. Por que ele nos fascina? Porque um homem que ri da própria tragédia, que abraça o caos, que não tem uma história de origem definitiva, por que ele nos atrai tanto? A resposta não está no cinema. Está em você. O Coringa é a personificação da sombra que Jung escreveu. É o id sem filtros que Freud alertou. É o que acontece quando o ego colapsa sob o peso do trauma. E você, em algum nível, sabe disso. Por isso ele te fascina. Por isso ele te perturba. Por isso você não consegue tirar os olhos dele. Meu nome não importa. Quem eu sou não importa. O que importa é o que você está prestes a descobrir sobre si mesmo. Episódio 11. A psicanálise de Coringa. A gente vai mergulhar fundo. Vamos entender por que Coringa não tem uma origem definitiva e o que isso revela sobre traumas que a mente apaga. Vamos ver a neurociência do riso patológico. O que acontece no cérebro quando a dor vira piada? Vou contar casos reais de pessoas que, como Coringa, foram quebradas pelo sistema. Alguns encontraram a saída, outros infelizmente não. E no final, vou te dar os 7 pilares psicanalíticos para garantir que a sombra não tome conta de você. Antes de começar, um aviso. Esse episódio contém verdades desconfortáveis. Sobre o que acontece quando a dor ultrapassa o limite do suportável. Sobre o que existe em você que poderia, em circunstâncias extremas, se parecer com o Coringa. Se você prefere viver na ilusão de que isso nunca poderia acontecer comigo, pode fechar agora. Você ainda está aqui. Bom, vamos ao que interessa. Fundamentação teórica expandida. Para entender Coringa, a gente precisa entender a mente. Não a mente de um personagem de ficção. A mente humana. E para isso vou chamar 4 mestres: Freud, Jung, Lacan e Klein. Mas também vou trazer Winnicott, Bion e Ferenczi. Porque o Coringa é um fenômeno complexo e exige mais de uma lente. Freud, o id sem filtros. Freud dividiu a psique em 3 partes: id, ego e superego. O id é a pulsão bruta, o desejo sem filtro. A criança que quer tudo, agora, sem consequências. O id não conhece regras, não conhece amanhã, não conhece moral. O superego é a censura internalizada, a voz dos pais, da sociedade, da cultura. É o juiz implacável que diz não. O ego é o mediador. Tenta equilibrar o id com o superego, o desejo com a realidade. O que acontece quando o ego falha? O que acontece quando o superego é tão opressor, tão cruel, tão implacável, que o id não aguenta mais? Freud chamava isso de retorno do recalcado. A pulsão que foi reprimida volta com força devastadora. E quando volta, não volta como desejo, volta como sintoma. O Coringa é o sintoma da sociedade. Ele é o id em estado puro, sem filtro, sem censura. Ele quer, ele faz, ele ri. A sociedade para ele não existe. As regras são piadas. A moral é um delírio coletivo. Freud diria que o Coringa é o que todos nós seríamos se o superego desabasse. Jung, a sombra coletiva. Jung foi além. Ele falou em inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da psique, compartilhada por toda a humanidade. Dentro desse inconsciente coletivo existem arquétipos, padrões universais de comportamento, imagens primordiais que todos reconhecemos. O Coringa é um arquétipo. Ele é o trickster, o trapaceiro divino, presente em todas as culturas. Mas também é a sombra personificada. A sombra é tudo aquilo que a gente rejeita em nós mesmos. A raiva, o caos, a loucura, a violência, o desejo de destruição. Por que ele nos fascina? Porque em algum nível a gente reconhece ele. Ele é o que a gente não é, mas poderia ser. Ele é o que a gente reprime. Ele é o que a gente esconde. Jung disse: a pessoa que não enfrenta sua própria sombra, projeta ela no mundo. O Coringa é a sombra projetada da sociedade. Nós o criamos para não precisar encarar a nossa própria escuridão. Lacan, o objeto A e o vazio. Lacan trouxe o conceito de objeto A. O objeto A é a causa do desejo. É aquilo que a gente busca, mas nunca alcança. É o vazio que a gente tenta preencher com coisas, pessoas, status, poder. O Coringa não tem objeto A. Ele não deseja nada. Não quer poder, não quer dinheiro, não quer sexo, não quer reconhecimento. Ele quer o caos. E o caos não é um objeto. É a ausência de objetos. Lacan diria que o Coringa é o sujeito que encontrou o vazio e decidiu morar nele. E isso é assustador, porque a maioria de nós passa a vida fugindo do vazio,
Coringa abraça o vazio. Ele se torna o próprio vazio. Mas Lacan também falava do gozo, um prazer que dói, uma dor que dá prazer. O Coringa goza com o caos. Ele sente prazer na destruição. É o gozo além do princípio do prazer. Klein, a posição esquizoparanoide. Klein, que trabalhou com crianças, descreveu duas posições fundamentais do desenvolvimento, a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Na posição esquizoparanoide, o bebê divide mundo em totalmente bom ou totalmente mal. Ele não consegue integrar que a mesma pessoa que alimenta é a mesma que às vezes frustra. O Coringa vive nessa posição. O mundo é mau? Ele é bom? Não. Ele simplesmente abraçou o mal. Ele se identifica com o perseguidor. Klein diria que o Coringa não conseguiu atingir a posição depressiva, aquela em que a gente reconhece que o outro é complexo, que a gente ama e odeia a mesma pessoa. Ele ficou preso na cisão. Por isso ele ri, porque a dor para ele é algo que vem de um mundo totalmente mau, e ele só pode responder com destruição. Winnicott, o falso self e o ambiente. Winnicott, pediatra e psicanalista, trouxe dois conceitos fundamentais, o falso self e a importância do ambiente. O falso self é uma defesa que a criança cria quando seu verdadeiro self não é aceito. Ela aprende a agradar, a se moldar, a esconder quem realmente é. Mas por dentro, o verdadeiro self definha, morre de fome. O Coringa pode ser visto como o colapso do falso self. Quando a máscara não aguenta mais, o que vem por baixo não é um verdadeiro self saudável. É o caos, é a raiva acumulada por décadas de não ser visto. Winnicott também falava do ambiente suficientemente bom. Um ambiente que falha repetidamente produz uma criança que não desenvolve a capacidade de estar só, que não confia no mundo, que espera o pior. O Coringa é filho de um ambiente que falhou, repetidamente, brutalmente. Bion, a função continente. Bion, psicanalista inglês, falava da função continente. A mãe, ou cuidador, funciona como um continente para as angústias do bebê. O bebê sente algo terrível, algo que não tem nome, e projeta isso na mãe. A mãe acolhe, dá sentido, devolve transformado. Quando isso não acontece, quando não há um continente, a angústia fica sem nome, sem significado. Ela vira algo terrorífico, algo que não pode ser pensado. O Coringa não teve um continente. Ninguém acolheu sua dor. Ninguém deu nome ao que ele sentia. A dor dele ficou solta, sem significado, e por isso ela transborda em violência sem sentido. Ferenczi, a identificação com o agressor. Ferenczi, discípulo de Freud, trouxe um conceito cruel, a identificação com o agressor. Quando uma criança é abusada por alguém de quem depende, ela não pode simplesmente odiar essa pessoa, porque precisa dela para sobreviver. Então ela faz algo terrível. Ela se identifica com o agressor. Ela internaliza a violência e passa a ver o mundo como o agressor via. O Coringa é mestre nisso. Ele foi tão machucado que se tornou um machucador. Ele faz com os outros o que fizeram com ele. Ele ri, porque o riso era a única resposta que aprendeu. A neurociência do riso patológico. E tem a neurociência. O riso do Coringa não é um riso comum, é um riso patológico. Estudos de neuroimagem mostram que o riso genuíno ativa o córtex pré-frontal e o sistema límbico. É uma resposta complexa, que envolve cognição e emoção. Mas o riso patológico, aquele que vem em momentos inadequados, sem controle, está associado a lesões no tronco cerebral ou no cerebelo. É um curto-circuito. Pessoas com síndrome pseudobulbar, por exemplo, riem ou choram sem controle. O cérebro perde a capacidade de modular a expressão emocional. O Coringa pode ser visto como uma metáfora para isso. A dor é tão intensa que o cérebro desliga o controle. O riso vira uma defesa neurológica. Mas tem também uma hipótese psicológica. O riso como defesa contra a angústia. Freud chamava de xiste, a piada que revela o inconsciente. O Coringa faz piada da própria dor. É a defesa levada ao extremo. Casos reais expandidos com ações que salvariam vidas. Agora, sai da ficção e entra na vida real. Vou contar histórias de pessoas que, em algum grau, viveram o que Coringa representa. Alguns encontraram a saída, outros, infelizmente, não. E para cada caso, vou propor uma pergunta dolorosa. O que poderia ter sido feito para salvar essa pessoa? Caso 1. Marcos, 34 anos, São Paulo. O homem que ri para não chorar. Marcos era vendedor. Carismático, extrovertido, sempre com um sorriso no rosto. Era conhecido no trabalho como o palhaço do escritório, aquele que fazia piada de tudo, inclusive das próprias desgraças. O que ninguém sabia é que o sorriso era uma máscara,
Um falso selfie, como diria Winnicott. Marcos perdeu o pai aos 12 anos, assassinado. Aos 15, a mãe adoeceu. Aos 18, ela morreu. Ele nunca falou sobre isso. O riso virou a armadura. Aos 32 anos, ele teve o primeiro episódio psicótico. No meio de uma reunião, começou a rir incontrolavelmente. Não conseguia parar. Ria enquanto os colegas tentavam falar. Ria enquanto o chefe repreendia. Ria enquanto era levado para casa. Passou uma semana internado. Diagnóstico: transtorno psicótico breve, desencadeado por estresse extremo. O riso, que sempre foi defesa, virou sintoma. Marcos começou terapia há 2 anos, psicanálise. Pela primeira vez, falou sobre o pai, sobre a mãe, sobre a solidão. Hoje ele ainda ri, mas sabe a diferença entre rir com a vida e rir para não sentir a vida. Ele diz: eu era o coringa sem maquiagem, ria para esconder. Hoje, quando eu rio, é porque tem motivo, e quando eu choro, também. O que poderia ter salvado Marcos antes da crise? Uma escuta. Uma única pessoa que tivesse perguntado, nos 20 anos entre a morte dos pais e a crise: como você está de verdade? Não estou perguntando do trabalho, da piada, do sorriso. Como você está? Se alguém tivesse oferecido um continente, como diria Bion, talvez a dor tivesse encontrado palavras antes de virar sintoma. Caso 2. Elisa, 28 anos, Rio de Janeiro. A mulher que virou monstro. Elisa era professora, dedicada, amada pelos alunos, sempre disposta a ajudar. Até que um dia, algo mudou. Ela foi vítima de um golpe. Perdeu todas as economias. O golpista usou as informações dela para abrir dívidas. O nome dela foi negativada. Ela não conseguia mais emprego. Por 2 anos, Elisa tentou se reerguer. Ninguém ajudava. A família virou as costas. Os amigos sumiram. O sistema ignorava ela. Aos 26 anos, ela foi abordada por uma facção criminosa. Ofereceram dinheiro fácil em troca de serviços simples. Levar pacotes, anotar nomes. Ela aceitou. Em 2 anos, Elisa se tornou uma das operadoras mais eficientes da facção. Fria, calculista, sem remorso. Era conhecida como a professora, porque ensinava aos novatos. Ela dizia: a sociedade me criou, me usou e me jogou fora. Agora eu uso a sociedade. Aqui a gente vê a identificação com o agressor de Ferenczi. Elisa se tornou o que a destruiu. Elisa foi presa aos 28. Na cadeia começou a ter aulas com uma psicóloga voluntária. Levou 1 ano para falar sobre a própria história. Ela descobriu que não era má, era machucada. E que a raiva que sentia era legítima, mas o caminho que escolheu para expressar, ela destruiu ainda mais. Hoje, Elisa cumpre pena e ajuda outras detentas a se reerguerem. O que poderia ter salvado Elisa de entrar para o crime? Rede de apoio. Se depois do golpe, em vez de isolamento, ela tivesse encontrado acolhimento, um programa de assistência, uma comunidade que a amparasse, um terapeuta acessível, talvez a facção não tivesse sido a única saída que ela enxergou. Caso 3. Carlos, 51 anos, Rio Grande do Sul. O homem que perdeu a si mesmo. Carlos era executivo, bem-sucedido, casado, 2 filhos. Aos 45, foi demitido após 20 anos de empresa. A demissão foi um choque, mas pior foi o que veio depois. A esposa pediu separação. Os filhos, já adultos, se afastaram. Os amigos de trabalho sumiram. Em 2 anos, Carlos perdeu tudo. Emprego, casamento, amigos, casa. Passou a morar num quarto alugado, sozinho. Aqui a gente vê o colapso do ego. Erickson falava da crise da meia-idade como um momento de reavaliação. Mas para o Carlos foi um abismo. Ele começou a ter crises de raiva. Explodia por qualquer motivo. Xingava vizinhos, discutia no mercado, ameaçava desconhecidos. Um dia quebrou o próprio quarto. Arremessou tudo o que tinha contra a parede. Só parou quando viu sangue nas mãos, sem saber de onde vinha. Foi internado à força. Diagnóstico: transtorno explosivo intermitente, agravado por depressão profunda. Carlos passou 3 anos em tratamento. Medicação, terapia individual, terapia de grupo. Hoje, aos 51, ele recomeçou. Trabalha como vendedor numa loja pequena. Mora num apartamento simples. Aos poucos, reconquistou o contato com os filhos. O que poderia ter salvado Carlos da queda livre? A prevenção começa antes da crise. Se ele tivesse construído uma identidade além do trabalho, amizades verdadeiras, hobbies, propósito, talvez a demissão não tivesse levado tudo. Caso 4. Sofia, 43 anos, Distrito Federal.
A mulher que encontrou o riso verdadeiro. Sofia é psicóloga, especialista em traumas. Atende pacientes com histórias pesadas, abuso, violência, perda. Ela mesma passou por um trauma aos 19 anos. Foi abusada por um familiar. Nunca contou a ninguém. Enterrou a memória por 20 anos. Sofia se dedicou à profissão com afinco. Ajudava os outros enquanto ignorava a própria ferida. Achava que se ajudasse o suficiente, a dor sumiria. Não sumiu. Aos 40 anos começou a ter crises de pânico. Atendendo um paciente que descrevia uma cena idêntica à que ela viveu, sentiu o chão sumir. Teve que ser atendida pela própria colega de consultório. Sofia iniciou terapia EMDR. Reprocessou a memória traumática. Pela primeira vez, falou sobre o que aconteceu. O processo foi longo, doloroso, mas necessário. Hoje Sofia atende com ainda mais profundidade, porque ela sabe na própria pele o que é o trauma. O que salvou Sofia? A coragem de parar de fugir. E um profissional que ofereceu um ambiente seguro para que ela pudesse finalmente olhar. Novos casos reais das últimas 24 horas. Enquanto eu preparava esse episódio, novos casos chegaram. Histórias que aconteceram nos últimos dias. E todas elas têm algo a ver com o que a gente está discutindo. Caso 5. O aposentado de 91 anos e o golpe da voz clonada. Um senhor de 91 anos, em janeiro de 2026, recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, a voz do neto, desesperada, pedindo socorro. Dizendo que tinha sido sequestrado, que precisava de dinheiro urgente. O idoso fez transferências, perdeu todas as economias. Era golpe. Criminosos tinham usado IA para clonar a voz do neto. O que isso tem a ver com Coringa? Tudo. A tecnologia hoje permite que a manipulação seja perfeita. Não é mais um estranho com uma história mal contada. É a voz de quem você ama. O cérebro não consegue distinguir. A amígdala dispara. O pânico assume o controle. Esse idoso não virou Coringa, mas foi vítima de um sistema que explora a fragilidade humana. A solidão, o medo de perder quem ama, a urgência, tudo isso é combustível para manipulação. O que poderia ter salvado esse idoso? Uma palavra-chave combinada com a família. Um código secreto que só eles soubessem. Se ele tivesse perguntado, me diz o nome do nosso cachorro quando você era pequeno, o golpe teria desabado. Mas ninguém ensina isso para os idosos. A gente deixa eles vulneráveis. Caso 6. O homem que extorquia homens vulneráveis em Cuiabá. Hudson William, 30 anos, preso em janeiro de 2026 em Cuiabá. Ele usava aplicativos de relacionamento, Skoca, Bate-Papo UOL, Grindr, para abordar homens. Iniciava conversas, marcava encontros. Depois começava a chantagem. Ameaçava divulgar fotos, conversas, expor a vida íntima. As vítimas eram, em sua maioria, homens casados, que viviam a sexualidade no sigilo. O medo da exposição era maior de tudo. Hudson sabia disso. Explorava essa vulnerabilidade com frieza. A polícia identificou 7 vítimas, mas acredita que o número real seja muito maior. Muitos não denunciam por vergonha, por medo de destruir a família. Aqui o agressor é o Coringa. Ele se aproveita da sombra alheia. Ele sabe que todo mundo tem algo a esconder e usa isso para destruir. O que salvaria essas vítimas? Informação. Saber que não estão sozinhos. Saber que a polícia tem canais seguros para denunciar sem exposição. Saber que a vergonha é do agressor, não deles. Mas também acolhimento. Se essas pessoas tivessem com quem conversar sobre a própria sexualidade sem medo, talvez a chantagem não tivesse tanto poder. Caso 7. William e a vingança digital contra a ex-companheira. William Martins, 34 anos, preso em janeiro de 2026. Depois da separação, ele não aceitou. Criou grupos no WhatsApp com dezenas de pessoas, incluindo os pais da ex, e passou a divulgar fotos íntimas dela. A vítima teve que fugir da Bahia, se refugiar em Brasília. Mesmo assim, as ameaças continuavam online. A violência aqui não é física, é psicológica. É a exposição, a humilhação pública, a destruição da reputação. É o Coringa usando a tecnologia como arma. O que poderia ter salvado essa mulher? Medidas protetivas funcionais. A lei existe, mas precisa ser ágil. Ela denunciou, a polícia agiu, prenderam, mas o trauma já estava feito. O estrago na psique já aconteceu. O que salva é prevenção. É educar meninos desde cedo que não se controla, não se possui, não se destrói. É ensinar que o fim de um relacionamento não é o fim do mundo. Caso 8. O psicólogo negro que morreu após constrangimento em Salvador. Esse é o caso mais doloroso. Fevereiro de 2026. Um psicólogo negro, profissional de saúde mental, passou por um episódio de constrangimento e deslegitimação num camarote no Carnaval de Salvador. Dias depois, ele cometeu suicídio. Especialistas reforçam.
Suicídio não é causado por um único evento. É resultado de processos complexos e acumulativos. Mas o episódio foi o gatilho final. Aqui o Coringa não é o agressor, é o sistema. É o racismo estrutural que adoece, que mata, que quebra mesmo quem tem formação, acesso à informação, instrumentos técnicos. Se um psicólogo chegou a esse limite, imagina quem enfrenta o racismo diariamente sem qualquer acompanhamento. O que poderia ter salvado esse psicólogo? Políticas públicas efetivas. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra existe desde 2009, mas na prática, o racismo continua sendo um determinante social de saúde, associado à depressão, ansiedade e ideação suicida. Acolhimento, escuta, comunidade. Alguém que tivesse visto a dor antes do ato. Como disse o professor Márcio Barbosa, o racismo no Brasil não é apenas uma questão moral. Ele é um projeto estrutural que produz adoecimento, desigualdade e morte. Análise cruzada dos casos. 8 histórias. 8 formas de quase se perder, ou de se perder completamente. O que elas têm em comum? Todas enfrentaram a sombra. Todas foram, em algum momento, coringas em potencial. Todas poderiam ter se perdido para sempre. E algumas se perderam. O que salvou algumas e poderia ter salvado outras. Primeiro, alguém que viu. Um terapeuta, um amigo, um desconhecido que ofereceu escuta. Lacan dizia: o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e ele precisa de um outro para se revelar. Sem testemunha, a dor não encontra palavras, vira ato. Segundo, a coragem de olhar. Parar de rir para esconder e começar a sentir de verdade. Isso é o que Bion chamava de reverie, a capacidade de conter a própria dor e transformar em pensamento. Terceiro, o reconhecimento. Entender que a raiva era legítima, mas o caminho precisava ser diferente. É a passagem da posição esquizo-paranoide para depressiva em Klein. O Coringa não teve isso. Na ficção, ele é a tragédia sem testemunha. Na vida real, a gente pode escolher diferente. Os 7 pilares psicanalíticos, expandidos com ações práticas. Agora, o que você veio buscar? Os 7 pilares que podem impedir que a sua sombra tome conta. E mais, as ações práticas que salvam vidas. Pilar 1, consciência. O primeiro passo é reconhecer que a sombra existe. Freud dizia: onde o id estava, o ego deve advir. Você tem raiva? Tem desejo de destruição? Tem fantasias de vingança? Isso não te faz monstro, te faz humano. O problema não é ter a sombra, é negar ela. Ação que salva. Por 7 dias, anota cada momento de raiva, frustração, desejo de vingança. Não julga, só anota. No final, você vai ter um mapa da sua sombra. E quando você nomeia, você diminui o poder dela. Pilar 2, interrupção. O Coringa age no impulso, você não precisa. Freud falava do princípio da realidade, a capacidade de adiar a gratificação. Quando a raiva vier, usa o protocolo 12-12-12. 12 segundos de pausa antes de reagir. 12 respirações profundas. 12 palavras para descrever o que você está sentindo. Isso ativa o córtex pré-frontal e desliga a amígdala. Você recupera o controle. Ação que salva, ensine esse protocolo para alguém que você ama. Pode ser no momento de crise, pode ser numa discussão. Às vezes 12 segundos separam uma briga de uma tragédia. Pilar 3, elaboração. Trauma não resolvido vira coringa. Se você carrega dores do passado, elas vão transbordar. É questão de tempo. Ferenczi falava da importância de reviver o trauma em condições seguras. Terapias que funcionam, EMDR, psicanálise, TCC. Não tem atalho, tem que passar por isso. Ação que salva. Se você tem uma dor antiga, busque ajuda hoje. Não espere a crise. E se conhece alguém que carrega um trauma, ofereça escuta, sem julgamento, sem pressa. Pilar 4, limites. O Coringa não tem limites, você precisa ter. O Winnicott falava da pele psíquica, uma membrana que separa o eu do outro. Limites saudáveis são como a pele do corpo, protegem sem isolar. Aprenda a dizer não, aprenda a se afastar de quem te machuca, aprenda a escolher ambientes que não ativam sua sombra. Ação que salva, essa semana, diz não para algo que você normalmente aceitaria por medo de desagradar. Anota como se sente. O desconforto inicial é o preço da liberdade. Pilar 5, conexão. O Coringa é a personificação da solidão.
ele não tem ninguém. Bion dizia que a mente se desenvolve na relação com outro que possa conter nossas angústias, a função continente. Você precisa de comunidade, amigos verdadeiros, família que acolhe, terapeuta que escuta, grupos de apoio. Quando você compartilha sua dor, ela perde força. Quando você esconde, ela vira monstro. Ação que salva. Se você está se sentindo sozinho, manda uma mensagem para alguém hoje. Pode ser um como você está simples. Pode ser um pedido de ajuda. A conexão começa com um gesto pequeno. Pilar 6. Propósito. Sofia transformou o trauma em profissão. Ela ajuda outras vítimas. Jung falava do processo de individuação, a jornada de se tornar quem realmente somos, integrando a sombra. A dor que vira propósito deixa de ser dor, vira sabedoria. Pergunta para você, o que a minha dor pode ensinar a alguém? Pode ser ouvindo um amigo, compartilhando sua história, escrevendo, criando algo. Ação que salva. Se você já passou por algo difícil, escreva uma carta para você mesmo do passado. Depois, se sentir segurança, compartilhe com alguém que esteja passando pelo mesmo. Você pode ser o continente que não teve. Pilar 7. Manutenção. A sombra não some, ela é gerenciada. Winnicott falava da importância do ambiente suficientemente bom, e esse ambiente precisa ser criado por você todos os dias. Check-up emocional semanal, terapia contínua, exercício físico, sono regulado, alimentação saudável, conexão com pessoas queridas. São os hábitos diários que impedem o coringa de nascer dentro de você. Ação que salva. Cria um ritual. Toda segunda-feira, 10 minutos, você revisa como foi a semana. O que sentiu, o que gatilhou, o que precisa de atenção. Não é autoajuda, é autogestão. Recapitulando os 7 pilares: consciência, tornar consciente o inconsciente, interrupção, pausar antes de explodir, elaboração, reprocessar o trauma, limites, construir sua pele psíquica, conexão, encontrar um continente. Propósito: transformar dor em sabedoria. Manutenção: cuidar todos os dias. O Coringa é fascinante porque ele mostra o que acontece quando todos esses pilares desabam. Ele é o aviso. Ele é o sinal vermelho. Ele é o espelho do que a gente pode se tornar se ignorar a própria dor. Mas você não é ele. Você tem escolha. Você tem consciência. Você tem, agora, as ferramentas. A pergunta é, o que você vai fazer com elas? Eu quero saber de você. Qual desses 7 pilares você mais precisa praticar hoje? Qual caso mais te tocou? Deixa nos comentários. Eu leio. Eu respondo. No próximo episódio, a gente vai analisar outro ícone da cultura pop. O Andinha, a psicanálise da família Addams. Se você está em crise agora, se sente que a sombra está tomando conta, CVV 188. Busque por ajuda. Existe amanhã. Meu nome não importa. Quem eu sou não importa. O que importa é que você, agora, sabe um pouco mais sobre si mesmo. E saber é o primeiro passo para mudar. Eu sou o arquiteto.